Bem, pessoal, estamos aqui começando mais um vídeo para o canal Liberdade Cristã. Meu nome é Marisvan. Eu sou, de vez em quando, né? Eu sou um apologista evangélico protestante. Sou contrário ao catolicismo romano e outras heresias, assim como o mormonismo, testemunha de Jeová, adventismo do sétimo dia. Então, nós estamos aqui hoje para reagirmos a uma briga apologética que deveria ficar somente no campo da apologética, mas nos parece que já tem sido levado para o campo pessoal, né? E eu sou até meio que suspeito de falar, porque existem duas pessoas envolvidas nessa briga. Lucas Manzoli, o maior apologista protestante da atualidade, e um católico que a gente sabe que ele não, a especialidade dele não é a apologética, ele é um biólogo, mas ele vem se aventurando aí nessa questão também de tratar de apologética. Me parece que essa aventura sobre apologética ele vai abandonar. Há uma hora atrás, mais ou menos, ele publicou um vídeo com tom de despedida. Eu não assisti ainda, mas quem sabe, se der tempo, a gente assiste. Então, vamos só contextualizar, né? Ele foi fazer uma reação ao debate que o Lucas Manzoli teve com 25 católicos lá no Redcast, e nessa sua reação, ele falou algumas coisas que o Manzoli não gostou, e o Manzoli depois rebateu, gravando um vídeo, né? E eu não gosto desse tipo de situação. Quando acontece comigo, eu sempre peço para a pessoa que discorda de mim, para nós abrirmos uma live em qualquer canal, não precisa nem ser o meu, para a gente conversar e a gente conseguir colocar os pingos nos is e a pessoa compreender o meu pensamento, né? E naquilo que eu tiver que me defender, eu me defendo, naquilo que eu tiver que me reafirmar, eu me reafirmo, naquilo que a pessoa possivelmente não entendeu a respeito da minha pessoa, eu vou lá e esclareço, tá? Deveria ser assim, já quem ingressa no campo da apologética. Mas, infelizmente, as pessoas não querem conversar com o discordante, mas querem conversar só para a bolha delas, né? Eu confesso para você que nós, evangélicos, nós temos essa postura, tá? Se de repente a gente acha um discordante e ele de repente grava um vídeo falando da nossa pessoa, falando um monte de coisas que nos desagradam, nós temos por atitude natural de chamar a pessoa para conversar, né, para esclarecer a ela a respeito daquilo que nós afirmamos e possivelmente ou ela não entendeu ou ela não gostou, tá? Mas, como nós estamos na era digital, qualquer pessoa grava vídeo, posta na internet, nós passamos por essa situação que um fica gravando de lá, outro de cá, um fala para a bolha dele, outro fala para a bolha do outro, e assim fica nesta situação um tanto que chata e constrangedora, tá? Mas nós vamos analisar, né, um outro vídeo que o Dr. Rômulo gravou, falando, agora rebatendo ao vídeo do Manzoli, e vamos ver do que ele fala e o que a gente pode extrair disso, tá? Eu confesso para vocês que eu assisti apenas um vídeo do Dr. Rômulo e quando ele falou da besteira ali a respeito do celibato obrigatório, eu já não tive mais paciência de assistir o restante. Fiz um esboço, publiquei em 3 grupos o esboço que eu fiz, refutando o celibato obrigatório, né? Mas hoje nós vamos fazer diferente, nós vamos reagir à fala dele, vamos ver o que ele falou a respeito do Manzoli e vamos ver o que a gente pode tirar de conclusão daqui da fala dele, se ele se redimiu ou se ele piorou a situação. Vamos lá. A discussão naquele momento da live era uma discussão sobre as penas de heresia na época medieval, a questão do pecado, e o Lucas, obviamente, distorce e tira do contexto todas as minhas falas para dizer que eu, basicamente, no presente dia, estou desejando a morte dos protestantes. Eu diria que 80% do meu tempo eu uso a Monday. Desde que a Monday entrou, isso está se espalhando, e isso é algo extremamente grave, porque você, Lucas, está cometendo um crime de difamação. E muito pior do que isso, você está incitando as pessoas contra mim. Pessoas essas que poderiam, inclusive, me agredir se acreditarem nas suas palavras. Então, vamos lá.
Por enquanto, um pequeno comentário aqui. Eu não gosto de ficar parando muito, eu gosto de ouvir mais, né? Mas a preocupação do Dr. Rômulo, ele acusa o Banzoli de difamá-lo e ele teme pela sua integridade física, porque ele acredita que o que o Banzoli falou a respeito dele vai incitar outras pessoas a agredi-lo. Já de mão, eu quero tranquilizar o Dr. Rômulo a dizer para você que nós, protestantes, não somos igual aos católicos, tá bom? Nós não vamos para a via de fato assim só por causa de palavras, tá bom? Nós podemos até ficarmos enfurecidos com algumas afirmações suas, mas o senhor fique tranquilo, fique sossegado. Nenhum protestante vai até a sua residência aí na Inglaterra, apontar o dedo na tua cara e querer lhe agredir por conta de coisas que o senhor disse mal a respeito do protestantismo, tá? Eu quero te tranquilizar isso, tá bom? Nós somos contra, diferente de alguns católicos, nós somos contra a questão de se resolver com a força o que foi incitado com palavras, principalmente em questões de teologia ou discordância de crença, tá? Então, o senhor fique tranquilo, de nós o senhor não vai ter isso. A não ser que, se o senhor chegar a ser agredido por alguém, não vai ser pela questão da sua opinião a respeito do protestantismo, mas possivelmente o senhor ofendeu alguém, ofendeu a mãe de alguém, ofendeu a família de alguém, etc. Aí há essa possibilidade, tá bom? Fique tranquilo, vamos lá. Já tem pessoas postando aí em outros lugares que eu pedi e acredito que católicos têm uma obrigação de matar protestantes. Então o que você fez é extremamente grave. E eu aguardarei as suas desculpas e retratação, porque isso não poderá ficar dessa forma se o senhor não se retratar, tá? Ontem eu coloquei a minha live no privado, porque eu infelizmente percebi que quando eu gravei a live eu não apertei o botão de gravar do OBS, então a live ela foi para o YouTube, mas eu não tenho uma cópia da live no meu computador. E como estava muito tarde ontem, nós estamos 4 horas na frente no Brasil, eu achei por melhor colocar a live no privado, que eu não tinha condições de lidar com aquela situação ontem à noite, e hoje faz isso com as pessoas, então nós temos simplesmente que rezar por eles e acreditar nas distorções feitas pelo Banzoli. Eu nunca omiti neste canal, que este é um canal católico, que está na descrição do meu canal. Eu sempre fui aberto a trazer almas para o catolicismo. Os senhores acham que eu gravo lives e faço vídeos sobre evolução porque eu acho simplesmente que a teoria tem erros, que eu ia perder meu tempo, ser perseguido, receber calúnia e difamação, ser atacado por ateus por causa de uma teoria, simplesmente? Não, eu disse várias e várias vezes que eu fazia isso pela alma das pessoas, porque essa teoria, com seus erros grotescos, afastam as pessoas de Deus, e que o que me mantinha nesse canal, e apesar de não ganhar dinheiro, ou quase nenhum dinheiro com isso, era exatamente as pessoas que se convertiam e me mandavam mensagens no privado, tá? Então é por isso que eu faço o trabalho que eu faço, tá? E me surpreende pessoas que me acompanharam nos últimos 6 anos, que foram ajudadas por mim. Vi pessoas no vídeo do Banzoli dizendo que eu as ajudei, que eu sou uma referência, que algum falou, inclusive, que fez o TCC baseado da universidade, baseado nas coisas que eu faço. E aí, de repente, vem aqui me xingar sem sequer refletir. Os senhores realmente acreditam que durante 6 anos eu consegui disfarçar a minha psicopatia e que eu desejava a morte de protestantes durante 6 anos, sendo que várias vezes eu disse que tinha amigos protestantes, que eu tenho uma relação amistosa com o pessoal do design inteligente, que eu já defendi o pessoal do design inteligente no Brasil, apesar de eles acreditarem em coisas completamente contrárias ao que eu acredito, em relação à idade da Terra, à teologia de Gênesis, e eu os defendi em podcasts live para católicos, inclusive, que eu estava, ao mesmo tempo, escondendo um desejo assassino que essas pessoas fossem decimadas. Os senhores realmente... Bom, eu particularmente, quando eu fiquei conhecendo esse Rômulo, a primeira vez, foi através do meu amigo Jadson. Ele publicou num grupo que eu faço parte também, num dia que o doutor Rômulo, o biólogo Henrique, que é um falastrão também, que vamos separar as coisas, o biólogo Henrique, na área dele, ele é um cara especialista, merece o prêmio que ganhou, assisto os vídeos dele, né, a respeito do assunto em si, mas quando ele se arrisca a falar de Deus, cara, só sai groselha. Aí o doutor Henrique, o biólogo Henrique, no caso, tem que ser exposto. Porque assim, o problema não é o cara querer falar de Deus ou querer dizer para as pessoas que não creem em Deus. O problema é o cara querer convencer as pessoas de que Deus não existe, sendo que a especialidade dele não é nem teologia.
não é nem religião, não é nada, a especialidade dele é biologia. Ele quer convencer as pessoas por causa do conhecimento de biologia que ele tem. É infinitamente pouco você querer convencer as pessoas de uma inexistência de Deus só por conta do seu conhecimento que é limitado. Tá certo? E aí o Rômulo aqui, ele enfrentou esse biólogo Henrique num debate e me parece que saiu muito bem e foi elogiado até mesmo por protestantes, tá? Então eu conheci ele assim, como esses debates de teístas e ateístas eu não tenho me interessado muito, deixei para lá, falei, não vou me aprofundar, mas parabéns pro rapaz, esperamos que ele continue nessa defesa. Até que ele foi fazer um react do Banzoli, católico do jeito que é, né? Foi fazer um react do Banzoli. Então vamos separar as coisas. Parabéns ao Dr. Rômulo por ter enfrentado e calado a boca do biólogo Henrique, mas isso é uma questão. Vamos para uma outra questão, né? Vamos aqui tentar ser o mais imparcial possível. E nessa outra questão, não sei se o senhor está com a razão. Nós vamos analisar aqui e vamos chegar às conclusões. Agora ele disse assim, será que em 6 anos eu disfarcei esse meu ódio por protestantes, ou esse meu desejo de querer que eles vão para a vala, de que eles sejam exterminados? O que vai dizer são as suas falas. O que vai deixar claro é o que o senhor afirma, ou o que o senhor pensa, ou o que o senhor apoia, ou o que o senhor passa o pano, né? É aí que está o X da questão. E é isso que nós vamos analisar. Vamos lá. Realmente acreditam nisso? Não passou na cabeça dos senhores por um minuto que esse indivíduo distorceu ou tirou do contexto as minhas falas? Então eu vou contextualizar as minhas falas aqui agora. Eu não tenho... Há uma possibilidade de alguma coisa ser tirada do contexto e isso acontece. É o que nós vamos analisar. Tempo de reagir ao vídeo dele agora, porque eu tenho que sair para o trabalho, eu tenho uma reunião em algumas horas. Mas eu achei por melhor gravar esse vídeo aqui de manhã, depois de ter acordado de olheira funda ainda. O contexto da minha live, do vídeo que eu estava reagindo, naquele momento na época medieval, Lutero foi condenado pelas suas heresias, excomungado, e na excomunhão, de acordo com Benzoli, o Papa condena uma proposição de Lutero a respeito do Espírito Santo não querer que hereges morram. Eu peguei o gancho daquele contexto para explicar o porquê que a heresia é tão grave. Tá? Agora, isso eu vou explicar para os senhores o que eu falei na live exatamente. Vamos lá. Eu vou colocar essa live pública de novo assim que eu tiver tomado as medidas necessárias. Os senhores podem assistir. Eu vou reagir ao vivo à live. Se o Banzoli pedir desculpas e corrigir o que falou, eu nem vou perder meu tempo com isso. Mas caso ele não faça, eu terei, para preservar a minha honra. Se você nunca fez a prova da OAB, porque nunca arranja tempo para estudar, sempre tem aquela vida muito corrida. Né? Terei que fazer uma análise meticulosa do que foi dito. Mas eu quero agora, nesse momento, se os senhores estão com raiva, que os senhores respirem, saiam do quarto, tomem água, voltem, e que Deus seja testemunha dessa nossa conversa, porque eu farei algumas perguntas para os senhores, e os senhores terão que ser honestos. Vamos lá. Porque Deus está nos olhando. Eu quero que os senhores respondam com seu coração, sim ou não, etc. Ok, então, vamos ele lá. disse na live que a heresia, ela é grave porque ela mata a alma. Os senhores concordam com isso? Concordo. Heresia mata a alma. Tá? Tanto concordo que, assim como o senhor acha que o protestantismo é uma heresia e que vai levar milhões de pessoas para o inferno, eu, como protestante, acho o contrário disso. Para mim, o catolicismo romano é uma fábrica de heresia e que está condenando muitas pessoas ao inferno porque estão induzindo a essas pessoas a uma idolatria. Mas vamos dar continuidade no raciocínio dele. Pessoa que comete heresia, os senhores acreditam que ela vai para o inferno? Sim. Uma heresia formal? Sim. Sim ou não? Sim. Os senhores acreditam que Adão e Eva... Há esse risco, tá? Nenhuma pessoa desse mundo tem autonomia de chegar e falar assim, vai ser condenado, tenho certeza 100%. Quem sonda o coração das pessoas é Deus. Quem vai julgar e quem vai usar parâmetros divinos é o próprio Deus, tá? Ele vai analisar se a pessoa na vida toda dela teve chance de se arrepender daquele erro, daquele pecado. Um exemplo, pode ter católicos que sejam católicos e estejam muito distantes, longe de uma civilização, ou até mesmo longe de uma área urbana, que mora no meio do mato, mas nunca foi nenhum evangélico lá a falar para ele que falar com estátua é idolatria. E desde criança ele foi ensinado daquele jeito, ele acha que aquilo é o certo.
Você acha que Deus, em sua infinita sabedoria, não vai levar isso em consideração? Que é diferente de uma pessoa que você está falando para ele ali, está mostrando nas escrituras, cara, isso daí que você está praticando é um erro. Isso daí te induz à idolatria. Isso diminui a soberania de Deus. Isso diminui o respeito que você deve ter por Deus. Então é totalmente diferente, tá? Então, quem é que vai sondar individualmente, pessoa por pessoa, é o próprio Deus. Então, ser humano nenhum nessa terra tem a audácia de falar, ó, fulano de tal vai para o inferno. Com exceção de um Adolf Hitler, né? De um Joseph Stalin. Esses aí, meu amigo, não tem jeito. Tá? Agora, estamos falando aqui de uma outra situação. Estamos falando de pessoas religiosas, tá? Então, assim, eu acredito, isso daí já é uma opinião minha, né, bem assim, superficial, com margens de erro para mais ou para menos, mas assim, no grosso, acredito que 80% dos católicos vão para o inferno, porque estão sendo alertados sobre a idolatria deles, e continuam e persistem na idolatria deles, tá? Os outros 20 ainda se arrependem. Tem católico que não tem nenhuma imagem em casa, não fala com imagem, frequenta a missa, mas não vai em Aparecida ver um boneco de gesso, de terracota, sei lá o que é. Você entendeu? Então, tudo isso vai ser levado em consideração por Deus no dia do juízo. Vamos lá. Adão e Eva são os pais da humanidade? Sim ou não? Sim. Adão e Eva cometeram assassinato, estupro, alguma coisa? Não. Não. Né? Não. Entretanto, foram eles condenados e toda a raça humana ao inferno, caso não tivessem se arrependido. Não foi necessário que Cristo encarnasse e tomasse o corpo de um homem e morresse na cruz por nós, para que o pecado de Adão e Eva, que foi um pecado análogo a uma heresia, porque eles acreditaram na mentira de Satanás, não foi necessária a morte de Deus para que o céu estivesse disponível para nós. Se isso não tivesse ocorrido, não estariam todas as almas de todos os homens a partir de Adão e Eva condenadas, ao menos ao limbo e ao inferno, aquelas que pecam. Perfeito. Vocês não acreditam em pecado original? Então, senhores, concordam ou não comigo que a heresia é algo grave? A heresia é grave. O pecado de Adão e Eva foi um pecado análogo à heresia. Sim. O pecado de Lúcifer foi um pecado, não foi assassinato. Sim. Lúcifer é espírito. 1/3 dos anjos caíram por quê? Pecado de orgulho, pecado intelectual, que não envolveu dano ao corpo de ninguém. Então, na live eu falo exatamente isso, que a heresia, ela pode se espalhar e levar à condenação de várias almas. Então, em termos numéricos, teologicamente falando, no aspecto sobrenatural do homem, ela é mais grave do que o assassinato, porque é uma questão numérica. Aí eu discordo, tá? Porque assim, se eu sou um herege, implanto a minha heresia na mente de uma pessoa, de um jovem, tá? E ele abraça a minha ideia. Esse jovem vai exercendo essa heresia que eu ensinei. Chega uma outra pessoa que é contrário à minha heresia, fala com ele, e ele retoma a sua consciência, abandona o que eu ensinei a ele, e começa a andar pelo caminho correto. Então, essa pessoa tem uma chance, tá? O assassino não dá chance para ninguém, cara. Então, não há equiparação nisso daí. Tá certo? Não existe equiparação. Um assassino, ele pode matar uma pessoa que, se ele assim não fizesse, se ele não assassinasse tal pessoa, que até mesmo poderia estar andando por caminhos tortuosos, ele tira dessa pessoa a chance que essa pessoa tem de consertar as veredas do seu caminho e salvar a alma dela. Entende? Então não há equiparação. Então, eu não sei se o Dr. Rômulo, ele vem fazer essa analogia como uma intenção de se safar de alguma possível besteira que ele afirmou, ou querendo se justificar. Desculpa, o seu tipo de análise, ela é totalmente assimétrica. Não se compara alguém que tira a vida de alguém para alguém que implanta uma ideia na cabeça de uma pessoa que pode ser revertido. Agora, a morte você não reverte. Tá certo? Então, não há equivalência nisso. Mas vamos dar continuidade no que o senhor está falando para ver se o senhor tem alguma razão. Vamos lá.
Vocês concordam com isso ou não? Agora entendam, existe uma distinção de falar de uma gravidade no que diz respeito à alma e a condenação da alma para o inferno ou para o céu, para a visão beatífica, e penas temporais que serão aplicadas pela justiça. Uma coisa não se segue da outra. Dizer que a perda da alma, a condenação da alma é mais grave do que ser morto por um assassino, porque eu não estou pecando, é ele que está pecando, não quer dizer, você não pode fazer um salto lógico e dizer que, portanto, eu acho que o assassino tem que pegar uma pena menor, jurídica, né, na prisão, do que o herege. O assassino tem que pegar uma pena maior, porque ele é um assassino. Alguém que implanta uma heresia, para o mundo secular, não está cometendo crime. O mundo secular, os governantes, os legisladores, não estão nem aí para as nossas discordâncias teológicas, desde que a gente pague os impostos para eles. Entenda uma coisa, doutor Rômulo e demais católicos. Nós não vivemos em uma teocracia católica. Nós vivemos numa democracia. Ou os senhores se adaptam e aceitam essa realidade, ou os senhores começam a procurar no mundo algum espaço físico para implantar ali, que não seja de responsabilidade de nenhum país, e implantem ali a teocracia católica que os senhores querem. O legislador não está preocupado com a nossa briguinha. Tá certo? Então, o legislador vai dar a pena, deveria, né, se existisse justiça no Brasil, um assassino deveria ser condenado à morte. Eu sou a favor da pena de morte. Se o cara mata por crime hediondo, naquele que não dá chance nenhuma da vítima se defender, daquele crime que o cara mata simplesmente pelo prazer de matar, sem nenhum motivo de legítima defesa, nada disso. Sou a favor, de pessoa a favor. Critique quem quiser criticar. Mas aí quem tem que dar essa sentença é a sociedade, através do Estado. Tá certo? Agora, um herege, se eu sou a favor que ele morra, de jeito nenhum. O próprio herege, propagador de heresia, pode ser consertado, pode ser refutado, pode cair na consciência de seus erros e pode se arrepender e pode voltar e pode retomar os caminhos certos e começar a lutar contra as próprias heresias que ele propagou. Então o senhor está totalmente fora de uma análise correta da situação. O senhor está falando numa possibilidade de que, se vamos dizer assim, vivêssemos numa sociedade teocrática católica. E é isso que era a Idade Média, e é esse sentimento que ainda aflora no coração de vocês que a gente questiona. Vocês se reportam à Idade Média e querem, de uma maneira às vezes disfarçada, eufêmica, defender o que se era praticado na Idade Média e defender isso para os dias de hoje. Então, começo a analisar aqui as suas falas e começo a ver que o problema está lá no seu íntimo, está lá no seu interior, está lá no seu intelecto. Não se compara essas coisas. Assassino tem que morrer. Herege, não. Ah, mas a Igreja Católica no passado decretou que heresia era crime. No passado. Nem Jesus decretou algum herege como criminoso. E olha que ele enfrentou os hereges dos fariseus. E não os sentenciou à morte. Combateu eles com a palavra de Deus. Então, o exemplo de Cristo é esse. Para combater heresia é com a palavra de Deus, não é com tiro, porrada e bomba, pelo amor de Deus. E o catolicismo romano errou durante o período da Idade Média. Contradisse tudo o que Jesus deixou como exemplo. É aí que está o X da questão. Eu começo a analisar as falas do senhor e, pelo que eu estou analisando aqui, me parece que o senhor vai por esse caminho aí. Já está tentando justificar por que dentro do seu conceito, seja
do seu conhecimento a respeito da história do que aconteceu no período da Inquisição, né? Me parece que o senhor está tentando justificar porque que o senhor acredita que o catolicismo romano fez no passado foi correto, né? Vamos dar continuidade. E é esse o salto lógico, né, essa falácia lógica que o Benzoli está fazendo. E me acusa. Eu não estava fazendo isso. Eu disse que a heresia ela pode, como o caso de Adão e Eva, condenar toda uma raça, toda uma população ao inferno. Não é bem assim. Tá? Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: é importante que no meio de vocês exista heresia para os que são sinceros se manifestem. Então eles entendiam que não é que eles gostam de que a igreja tenha heresia, mas quando surgir, há quem combata ela. Porque, veja bem, enquanto Jesus não voltar e não estabelecer o reino dele nessa terra, cara, vai ser isso. Alguém vem e inventa uma heresia. Aí as pessoas têm que se levantar, ó, você está errado, porque a escritura diz isso, 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 isso. Aí aquela heresia, quem atacou a heresia for sábio nas suas palavras, tiver sucesso, aquela heresia vai se dissolver. Nós tivemos heresias que até mataram pessoas. Olha o Jim Jones. Mas por que o Jim Jones chegou naquele limite ali? Porque combateram. E quando resolveram combater, o homem já estava armado e matou algumas pessoas e depois induziu a outras a cometerem suicídio. Mas geralmente funciona assim: quando surgem heresias, a gente vai e combate. Estamos vivendo isso hoje, nos dias presentes aqui do Brasil. Eu não digo nem indo para o catolicismo. Dentro dos segmentos cristãos que não se declaram católicos romanos, como os neopentecostais, tá? Por exemplo, as seitas pseudo-cristãs, como adventismo, mormonismo, as seitas judaizantes, como os próprios Testemunhas de Jeová, nós combatemos essas seitas e combatemos o neopentecostalismo, que são as igrejas que dão ênfase à vida secular, ao sucesso e à pseudo-teologia da prosperidade, tá? Mas a gente não sai por aí matando Valdemiro Santiago, Edir Macedo. Esses aí vão se ver com Deus. Tá? Assim como o Charles Taze Russell, dos Testemunhos de Jeová, vai ter que prestar contas a Deus um dia. Certo? O Joseph Smith vai ter que prestar contas a Deus. Mas os mormons que existem nos dias de hoje, eles ainda têm a chance de conversarem com quem entende das escrituras e explicar para eles qual é o caminho correto a ser traçado. E se eles assim persistirem em seus caminhos, que eles dê conta de suas atitudes diante de Deus. Que vai chegar neles e vai falar: mandei inúmeros filhos meus a falar com você, a te converter dos seus maus caminhos, e você não os ouviu. É aí o X da questão. E vai ser assim até a volta de Jesus. Tá? Então, tem que parar com esse negócio de heresia tem que ser ferro a fogo. Não. É combate com a Escritura. Por isso que os protestantes, eles vivem enfatizando a importância das Escrituras. Ela é, vamos dizer assim, a constituição do fiel, do cristão. O que é um protestante? É um advogado que está tentando alertar um cidadão que se diz cristão, que se diz que será cidadão do céu, a seguir o que diz a Constituição do cristão, conhecida como Bíblia Sagrada. Isso é um protestante. Agora, não cabe ao protestante ele tomar as rédeas da situação e querer ser advogado e juiz ao mesmo tempo.
É aí que está a diferença. Tá bom? Vamos lá. Então vou fazer um exercício aqui com os senhores, e mais uma vez, Deus é nossa testemunha. Vamos lá. Sejam honestos. Ok. Respondam com seu coração e com honestidade. Sim. Minha primeira pergunta, vou repetir. Pois a não. heresia, quando assentida com consciência, como por exemplo, né, os senhores consideram se ajoelhar diante de uma estátua idolatria. A idolatria, ela leva ao inferno? Ela é um Pode pecado? levar, pode Sim levar. ou não? Pode levar sim. Ok. Existem 1,4 bilhões de católicos no mundo hoje. Uhum. Tá? Vocês acham que pelo menos uma boa parcela desses católicos irão ao inferno? 80% acredito eu. Uma boa parcela desses católicos Boa moram em parte. países onde o protestantismo existe. Sim. Então eles não podem usar como desculpa, na visão de vocês, eu nunca ouvi falar da reforma, eu nunca ouvi falar que ajoelhar diante de estátua é idolatria. Exatamente. Então se eles ainda persistirem no catolicismo, eles irão se condenar? Sim ou não? Sim. Então, indiretamente, o Vaticano será responsável, pelo menos, sei lá, a condenação de 600 milhões de almas? Sim ou não? Oh, com certeza. O Vaticano, a Igreja Católica, ao longo de toda a história, os 2000 anos, quantas almas vocês acreditam que foram perdidas pela Igreja Católica? Rapaz, não tem a mínima Senão ideia. vocês não faziam Uma porrada. tantos vídeos, o Banzoli não teria o canal que tem, condenando a igreja, querendo que as pessoas saiam do catolicismo. Então, eu acredito que vocês acham que nós somos heréticos e que, portanto, nós seremos condenados. Sim ou não? Sim. Agora, Fala, time. Olha só, eu tenho uma apresentação para fazer para o board agora. Eu preciso que vocês criem para mim. Ai, YouTube. quantas vezes os senhores já disseram, privadamente, ou com amigos, ou publicamente, que o catolicismo não deveria existir, uma vez que é uma heresia, que o Vaticano não deveria existir? Quantas vezes? Já falaram? Sim ou não? Inúmeras. Agora, se eu escutasse os senhores falando numa mesa de bar, ou se eu estivesse naquele debate lá amistoso, ou que seja agressivo, numa mesa de bar entre amigos, e você dissesse pra mim, Romulo, eu acho que o Vaticano não deveria existir, o catolicismo é uma heresia, leva à idolatria, leva à necromancia, o catolicismo tinha que desaparecer, e eu acho que o Vaticano é péssimo. Você acha que eu ia automaticamente assumir que você é um genocida em potencial? Que se tivesse a oportunidade, você pegaria uma bomba nuclear e jogaria no Vaticano e mataria todos os católicos? Você não assumiria que eu sou um genocida porque nós defendemos que o catolicismo é uma heresia, mas nós não defendemos que o catolicismo tem que ser extirpado com a força. Tá bom? É isso. Qual é a nossa luta? Qual é o nosso combate? É no campo das ideias. Vamos abrir as escrituras. Ah, mas a gente não é só a escritura. Tá bom, vamos abrir as escrituras, vamos analisar a história, vamos ver os pais da igreja e vamos chegar a uma conclusão. Aquele que estiver mais próximo de uma coerência, tanto bíblica, histórica ou patrística, é o que está mais próximo de uma verdade divina, que é Cristo. Quem se distanciar disso, está incorrendo de quê? Heresia. Nossa função é só avisar. Quem vai ser o juiz é Deus. Quem vai dar a sentença é Deus. Quem vai condenar é Deus. Tá? Vamos ver onde ele quer chegar. É óbvio que não. Veja o salto lógico. Você tem o direito de achar que o catolicismo não deveria existir, porque, na sua concepção, o catolicismo causa a perda de várias almas ao inferno. Sim. Da mesma forma, quid pro quo, eu acredito que o protestantismo é uma heresia. Como todos os católicos, está lá na missa, nós rezamos pelos protestantes. Se um católico disser que ele não acredita que protestantismo é uma heresia, ele está mentindo. Os senhores sabem disso. Ou vocês não sabiam? Vocês nos consideram heréticos, a gente considera vocês heréticos. Nós rezamos Sim, eu sabia pela disso. conversão. Sabia disso. Então, qual o problema aqui? O problema está nisso, Dr. Romo. Quando você pergunta para um protestante qual é a solução, o protestante vai te responder: a solução é pregar a palavra de Deus. E se eles não se consertarem? Deus que vai resolver. A diferença do católico para o protestante é que quando o católico é questionado, né, você acredita que o protestante está numa heresia? Acredito. Qual é a função de vocês? A função é a gente falar para eles que eles estão numa heresia, que é para eles voltar para a Igreja Católica. E se eles persistirem no que vocês consideram erro? Ai, deveria voltar à Inquisição. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Porque o juízo e a sentença, quem vai dar é Deus. Nenhum protestante vai levantar a mão contra qualquer católico, a não ser para se defender de uma ameaça física.
Tá certo? Mas nenhum protestante, pode ter certeza, nenhuma instituição protestante no Brasil séria, tá? Que entende o que é os 5 solas da reforma, vai tomar decisões de levantar a força contra católicos só porque entende que católicos são hereges. Nenhuma. Agora eu te pergunto, doutor Rômulo, se nós vivêssemos hoje em um estado totalitário, não digo nem no Brasil, mas no mundo, onde a Igreja Romana recuperasse o poder de influência que ela teve na Idade Média, o senhor acredita que eles iriam entender que é necessário que os protestantes tenham liberdade de buscarem a Deus da forma que eles acham correto? Ou o senhor acredita, seja sincero, que eles usariam da força estatal ou da influência que teria com a força estatal para poder impor às pessoas que todos virassem católicos ou até mesmo chegar às consequências semelhantes ou até piores do que chegou na época da Idade Média? Eu digo para o senhor, pelo tudo que eu já conversei com católicos, eu digo para o senhor que seria pior do que foi a Inquisição. Porque os senhores se assemelham ao Estado Islâmico, que não consegue aceitar que as pessoas rejeitam a fé deles e querem impor a força através do terror e da morte. Bem falou o Fábio Júnior, que é um outro herege, mas de vez em quando falam as verdades, que quem inventou a jihad, a Guerra Santa, não foi os islâmicos, foi a Igreja Católica Romana. Foram eles que inventaram isso. E persiste no coração de muitos católicos até o dia de hoje, tá? Eu vou dar continuidade nas suas falas e nós vamos ver se realmente eu estou correto na minha análise. Vamos lá. Então, dizer sobre a gravidade para a alma, né, discorrer teologicamente e dizer é por isso que os medievais condenavam a fogueira. Eles entendiam que era um pecado grave, porque poderia levar muita gente ao inferno, e assim condenavam. E não era nem a igreja que condenava a pessoa. Ou melhor, ele condenava de heresia, mas quem exercia, escolhia qual pena, ou se ia punir ou não, era o Estado. Então... Já começou a desonestidade intelectual aqui. A partir de agora, em diante, toda análise que eu fiz anterior a este ponto, eu considerei respeitar a pessoa. Daqui em diante está começando a ficar difícil. Porque ele está querendo dar uma justificativa de que é o seguinte, olha, se reporte para aquela época, e naquela época se vai entender que a igreja decidiu que heresia era pecado e tinha que matar quem praticasse heresia. E outra coisa, aquela velha falácia católica. O braço que decepava a cabeça do herege não era de um padre, era de um carrasco. Que assim o fazia amando de quem? Amando do padre. Quem é o maior criminoso? É o assassino de aluguel ou é o cara que contrata o assassino de aluguel? Quem deve receber maior pena? Neste caso, o cara que contrata o assassino de aluguel deve receber pena dobrada, porque a iniciativa partiu dele. O cara que é assassino não queria nem assassinar aquela pessoa, mas como ele fez deste crime o seu modo de ganhar dinheiro, ele só o fez porque alguém o contratou. Da mesma forma, essa mesma analogia, temos que nos remeter à época da Idade Média. Ah, mas era o Estado que... Não, filho. Quem julgava, quem sentenciava e quem condenava era a sua instituição maligna. Era ela que dava a sentença para os condenados que ela julgava.
Se ela chegasse e falasse assim, nós vamos absorver vocês, pedimos que vocês somente não mais propaguem a heresia de vocês, o Estado obedeceria a esta ordem, mas não, ela mandava queimar vivo, matar, degolar, torturar. Mediante a essa realidade histórica, agora o senhor me vem aqui tentando se justificar, querendo que eu aceite que aquela época era uma época diferente. Pô, mas o evangelho já não tinha sido propagado? As escrituras já não eram uma realidade? Será que o catolicismo romano nunca leu Jesus falando amai os seus inimigos? Quem dirá aqueles que nem se declararam seus inimigos? Porque os cátaros, por exemplo, eles não chegaram, nós somos inimigos dos papas. Não, eles simplesmente pregavam as heresias deles. Quem gostava seguia. Mas eles jamais levantaram armas para matar um católico sequer. Tá certo? Houve um ou outro cátaro que matou um católico lá, mas eles não tinham perseguições sistemáticas. Foi por desentendimento entre eles mesmos. Crime passional, crime normal. Não por questões religiosas. Tá? Teve um tal de Pedro de Verona lá, que foi morto por cátaros, mas por quê? Porque estava perseguindo cátaros. Os cátaros, o cara tá me perseguindo, o que ele quer? Tem nada com a vida do cara, foram lá, se encontrou com ele e acabou com a vida dele. É diferente de eu vou perseguir determinado cidadão ali porque a fé dele é diferente da minha. É aí que tá o absurdo. Tá certo? Mas me parece que o Dr. Rômulo tá descambando para esse tipo de raciocínio. Vamos analisar mais. Eu acredito que é o Estado que tem que definir a pena. Não, senhor. O Estado tem que tratar de assuntos seculares. O Estado tem que condenar assassinos, ladrões, estelionatários, tá? Hereges. O Estado não tem que se envolver com quem comete heresia. Porque a base das leis estatais é o bem comum da sociedade e não as crenças da sociedade. Está baseado nisso. No bem comum da sociedade, tá? Se você quiser julgar alguém que ele seja um herege, assim você o pode fazer, mas a sua sentença é nada mais, nada menos que dizer para os seus assim, evite esses, despreze esses, como Paulo disse, tire do meio de vocês. É só isso. E não sentenciá-los à morte, como foi feito na Idade Média. Vamos lá. Por exemplo, de que a questão da pena na justiça temporal e a questão da justiça divina são duas coisas distintas no tempo moderno. Você concorda que blasfemar contra nosso Senhor Jesus Cristo é um crime grave contra Deus e que vai levar essa pessoa ao inferno? É um crime grave contra Deus. Ele quem vai julgar. Esses ateus aí que ficam xingando Deus, a hora deles vai chegar. Tá certo? Não tente justificar os erros da sua igreja. Gostaria que as pessoas nunca mais blasfemassem? Sim, eu imagino, se você é honesto. Agora você pode ter acesso ao ChatGPT-5 e a mais 22 ferramentas de IA com na justiça brasileira, se um sujeito está com fome, um pobrezinho lá, e ele rouba pão de uma padaria porque ele estava com fome, ele pode ser preso? Pode. Um roubo, furto. Pode. Talvez atenuado por causa da circunstância dele, mas ainda assim um furto. O blasfemador, ele é preso? Existe lei contra blasfêmia no Brasil? Não. Não. Não é? Agora, na sua concepção protestante, seja honesto, o que é mais grave? O blasfemador, o ato da blasfêmia, ou o roubo para satisfazer a fome? E ainda assim, o roubo é punido. Então, vamos lá. Por que uma coisa é mais grave do que a outra? Uma se tem uma punição e a outra não se pode ter. Vamos entender isso? Vamos lá. O cara que mesmo esfomeado entrou numa padaria, viu lá uma caixa de
de baguete e roubou para saciar a sua fome, ele está pensando na questão da sua necessidade física? Tá. Mas ele deixou de pensar no sacrifício e trabalho que o padeiro teve para fazer aqueles pães, para ganhar o dinheiro dele e levar para sua família. Ele desconsidera isso. Então, a partir desse momento, o ladrão, ele infringe a lei porque ele prejudica o seu próximo. Nisso o Estado tem que intervir e tem que punir o ladrão. A gente entende, o cara tá roubando por conta de fome, etc., mas não interessa, é crime do mesmo jeito. Tá? Há inúmeros meios de você não passar fome. Beleza? Mas não é essa a questão que eu quero entrar. O que eu quero entrar é o seguinte: o cara que roubou a padaria lá e roubou uma caixa de baguete, né, uma ricota de queijo, que eu amo, né, o cara foi lá, prejudicou um trabalhador que está se esforçando para não prejudicar ninguém. O cara fez o pão pensando em agradar o cara que vai comprar aquele pão, ele vai levar para sua casa aquela baguete e ele vai tirar o lucro disso e o cara que comprou vai ter um momento de confraternização com a sua família. Então, ambos agentes aí da sociedade se ajudam. O ladrão não, ele prejudica. Tá? Só defende ladrão quem nunca teve algo que você lutou muito e foi tomado por você de uma maneira muito fácil. Tá? Não estou dizendo aqui que o doutor Rômulo defende o ladrão, só estou dizendo que essa comparação dele desconsidera esses detalhes. Tá? Enquanto do outro lado, o cara que produz ou fala heresias, ele não está te prejudicando de um esforço que você fez. Tá? Ele não está te dando um prejuízo financeiro. Ele não está fazendo com que um tempo que você se dedicou a conseguir a determinado algo venha fazer com que você perda determinado algo. Ele está simplesmente colocando dentro de você uma ideia errada. Uma ideia que vai te prejudicar a longo prazo. Esse cara implantou em você uma ideia, amanhã ou depois, vem uma pessoa com a ideia certa, vem e desconcerta todo o trabalho. Então não dá para também... Os católicos, quando eles querem se justificar, eles fazem equiparações totalmente assimétricas. Eles tentam se justificar de uma defesa de algo que não pode ser moralmente defendido, como a Inquisição. Então, assim, por isso que eu falo, daqui em diante fica difícil respeitar uma pessoa dessa, porque eu não sei se faz por ignorância ou se assim o faz por uma paixão que tem pela seita que defende. Vamos lá. Há uma separação. Agora, você, quando diz, nossa, blasfêmia é grave, é um pecado grave contra Deus, é um crime contra Deus, você está, portanto, automaticamente dizendo que todo blasfemador tem que pegar prisão perpétua? Não. Então, usem de intelecto, meus senhores. Sim. Prestem atenção nas palavras. Eu posso aceitar plenamente que me expressei mal. Eu falei que acho que leigos não deveriam ficar fazendo defesa de teologia e participando de debate. A probabilidade de você falar uma bobagem é muito alta, você se expressar mal, as pessoas não te interpretarem. Só uma ressalva, o senhor é um leigo, tá? Mas o seu raciocínio está correto. Leigo não pode fazer parte de debate. O senhor faz certo em recusar debater com protestante, não porque o senhor tem mais conhecimento ou inteligência que um protestante, não, porque o senhor é um leigo e vai passar vergonha e vai falar bobagem, como já está assim já está fazendo, tá? Vamos lá. Você causar um escândalo, mal sabia eu que eu ia ser exatamente aquela pessoa. Então, por isso eu posso pedir desculpas. Se eu me expressei de uma forma que deu a entender que eu sou um psicopata, que quer que os protestantes morram, então eu peço desculpas. Perfeito. Eu peço desculpas de qualquer forma pelas ofensas. Eu não acho que a minha postura naquela live foi boa. Eu não tenho uma paciência com essa discussão de protestantismo e catolicismo. Eu tenho mais aptidão para discutir com ateu. Eu fiz aquela live por causa de múltiplos pedidos de inscritos para reagir. Então eu peço desculpas pela
por ter me expressado mal, peço desculpas por ter sido mal educado com o Lucas, mas o que ele fez, a proporção é muito mais grave. Bom, vamos lá. Parabéns por ter reconhecido que o senhor falou besteira. Tá? Mas o senhor está agora alegando que o que ele fez é muito mais grave. Mas o que ele fez foi por conta das besteiras que o senhor falou. É consequência. Então esse pedido de desculpa que o senhor está pedindo aí parece... Eu te desculpo, mas você, cara, eu quero que você morra, porque você não. O senhor tem que entender que o Lucas, quando debateu com os 25 católicos, ele está fazendo o papel dele como apologeta. Ele nem sequer citou o doutor Rômulo no debate que ele teve. Aí o senhor tomou a iniciativa de fazer o quê? O senhor abriu uma live e falou, vou reagir. E no seu react, na sua reação, o senhor propagou um monte de palavras ofensivas ao Lucas Manzolli. Então, meu amigo, você sabe, o senhor está na Inglaterra, mas é ditado popular nosso. Quem fala o que quer. Então, se o senhor quer pedir desculpas, doutor Rômulo, e assim eu louvo a sua atitude, parabéns. Mas não é assim. Ô, Lucas, o erro foi meu, desculpa. Acabou. Não é assim. Ô, Lucas, o erro foi meu, mas o senhor também vai te falar, viu, senhor? Então o senhor não está perdoando. O senhor quer briga. Tá certo? O senhor não está perdoando. O senhor quer briga. Então, aqui eu vejo uma pequena evolução em colocar em pauta que existiu a possibilidade, e assim essa possibilidade aconteceu, do senhor ter dito coisas que não deveria ter sido ditas, tá? E esse reconhecimento te levou a um arrependimento, que a gente ainda vai ver se esse arrependimento é verdadeiro ou não, e isso gerou um pedido de desculpa. Legal. Mas agora o senhor está querendo pegar as palavras do seu oponente que te atacou por conta das coisas que o senhor falou e dizer que ele também é ruinzão, é o malvadão? Se o senhor parasse somente aí, desculpa, o erro foi meu de coisas que eu falei. Beleza. Mas tem que lembrar que as coisas que o senhor ouviu foram consequências de coisas que o senhor falou. É aí que tá o problema. Tá? É aquela história. Eu tenho alguns irmãos evangélicos que falam assim, teve um dia que eu estava debatendo com católicos e arregacei com o católico lá. E aí chegou um desses teólogos, gente boa, Marisvan, a Bíblia fala pra gente dar a face. Eu falei, cara, eu só tenho 2 lados de face. Eu só tenho o lado direito e o lado esquerdo. O cara já bateu no direito? Beleza, eu dei o esquerdo. Ele bateu no esquerdo. Eu pensei que ele ia parar. Não, ele voltou a bater no direito. Até quando você quer que eu apanhe? Então não é assim, tá? Tudo tem tolerância. Quando Jesus fala que é para dar a outra face, é para você ser o paciente o máximo possível. Mas próprio Jesus já entendia que essa paciência também ela tem limite. O próprio apóstolo Paulo vai escrever, se possível, tenha paz com todos os homens. Quando ele coloca um se, ele abre uma possibilidade de que nem sempre será possível. Tá? Então, doutor Rômulo, não é assim que se demonstra arrependimento e que peça perdão. O senhor não baixou a guarda. O senhor apenas escondeu a espada atrás das costas, mas ainda está empunhando ela. Essa é a visão que eu tenho. Tá bom? Vamos lá. Então, eu não estou preocupado aqui com o número de inscritos. Se os senhores quiserem, apesar de terem se beneficiado gratuitamente por anos, não me acompanharem mais, é direito dos senhores. Agora, espalhar para o mundo que eu sou um genocida, que eu sou Hitler,
eu sou igual Hitler? Que eu quero matar protestantes? Eu divido a casa com uma pessoa anglicana? E aí, gafanhoto? Você quer fazer parte do mercado de tecnologia? Então se liga só. As inscrições pro... Então por que eu não matei essa pessoa ainda? Pra que eu tô perdendo meu tempo rezando pela conversão de protestantes? Por isso que basta matá-los? Então, a discussão era a gravidade da heresia, o porquê que ela era punida da forma que era punida na Idade Média, e questões de moral, de teológica e filosófica sobre moralidade, se algo que era imoral no passado pode voltar pode ficar imoral no futuro. Então, é uma discussão acadêmica que o Banzoli transformou nisso daí, num ataque pessoal. Disse que eu queria matá-lo. Não, sim. Vamos lá. Então, assim, já está no finalzinho aqui, ó, como vocês podem ver. Daqui para cá, e acho que ele vai fazer as considerações finais, mas praticamente é isso. Então, o que acontece? A indignação do Dr. Rômulo aqui agora é que o Banzoli foi pesado demais em suas críticas e que associou ele a um psicopata assassino que quer matar protestantes. Em resumo, é isso. Tá? Agora, vamos ver. Eu estou com outro vídeo aqui, que é o vídeo que o Banzoli fez, e nesse vídeo também tem o Banzoli reagindo a falas do senhor Rômulo, e vamos ver se o ataque que o Banzoli fez ao Rômulo foi incentivado por alguma fala dele. Tá? Porque aqui ele está dizendo assim, se vocês entenderam que eu sou conivente com a morte de protestantes, vocês me entenderão mal, eu não sou assim. Ele está se justificando. Mas nós vamos analisar agora se no vídeo anterior que ele gravou, né, existe esta possibilidade dele ter compactuado com a ideia de se matar hereges. Tá? Então vamos lá. Deixa eu remover essa aqui e compartilhar uma outra. Então vamos lá. Rochinol, obrigado pela doação. Se fosse na época da Inquisição, convido o Banzoli para um churrasco. Eu já sei que as pessoas, né, se escandalizaram e vão tirar. Primeiro de tudo, o cara mandou um live pix dizendo que se o trabalho que o Banzoli faz fosse na Idade Média, teriam convidado ele para um churrasco. É fato? É. Esse convidar para o churrasco, entenda-se como o Banzoli ser lançado na fogueira. Nesse exato momento, mesmo que isso seja uma verdade para aquela época, se uma pessoa não coaduna com essa ideia, ela tem que dizer. Ela tem que falar, não coaduno com essa ideia. Não é por aí que se resolve. Que isso poderia acontecer nessa época é fato. Mas eu não concordo com isso. Porque o meu pensamento é diferente, eu sou cristão, não foi isso que Cristo ensinou. Mas nós vamos analisar se o Dr. Romo tomou essa atitude, ou se ele simplesmente demonstrou estar nem aí para essa afirmação. Porque assim, eu também faço lives e até mesmo participantes do meu canal, quando fazem comentários que eu não concordo, eu discordo deles ao vivo. E se eles persistirem, ou se eles insistirem na ideia, eu jogo o link e chamo eles para conversar ao vivo. Sem nenhuma intenção de envergonhá-los, sem nenhuma intenção de expor, simplesmente para entender melhor o que ele pensa e fazer com que ele pelo menos entenda por que eu penso diferente. Às vezes não tenho nem a pretensão de convencê-los a mudar de ideia. Tá? Então, assim, nesse exato momento aqui, que um participante manda um live pix, e esse comentário que o participante manda é algo que você não tem que defender, você, por ser dono de um canal e por discordar desse tipo de pensamento, tem que ali naquele exato momento falar, é uma verdade, se o Banzoli tivesse na Idade Média e fazendo o que ele faz hoje, ele seria queimado vivo, mas não concordo com isso. Tá? E aí nós vamos entender agora por que o Banzoli ficou pé da vida. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Vamos lá.
Eu já sei que as pessoas, né, se escandalizaram e vão tirar minhas falas fora do contexto, mas eu volto a dizer, a heresia, como ela afeta a alma, né, ela é mais grave do que um crime cometido. Ela pode ser, né, óbvio que existe nuance em tudo, mas a heresia ela tem o potencial de ser muito mais grave do que um assassinato, né, por mais doloroso que seja. Né? Um herege que espalha uma doutrina herética e convence toda uma comunidade a seguir aquela heresia, ele está condenando muito mais almas ao inferno do que um indivíduo que mata alguém ali, né? O ato de matar em si mesmo não vai levar aquela pessoa morta ao inferno, né? Enquanto que a heresia, ela o faz, né? Então é isso. Ou seja, alguém do canal dele mandou um superchat dizendo que eu deveria ser queimado na fogueira até a morte. E o que ele responde, basicamente, é que sim, tem que ser mesmo. Qualquer pessoa com um mínimo de decência, com um mínimo de humanidade, iria falar, não, peraí, né, bem por aí, né, você entendeu errado aquilo que eu falei. Não, ele simplesmente reforça tudo aquilo que ele tinha falado e que foi resumido no comentário lá do cara que falou com ele. Se isso... Vocês entenderam? Veja bem. O erro do Rômulo foi ter dito que no conceito dele, eu estou tentando ser o mais imparcial possível, tá? Não estou nem pegando nem as falas do Banzoli, é raciocínio meu, tá? Mas pelo que eu entendi do Rômulo, primeiro ele se cala para uma realidade do passado que tem que ser condenada. Ele se cala. Ele não condena. Já começa por aí. Ok? Banzoli naquela época teria morrido na fogueira. A postura do cara. É. Se o Rômulo é realmente o que ele alegou ser no seu vídeo, que a gente reagiu agora há pouco, não nesse, mas no outro, na hora ele deveria ter feito, gente, aconteceria, infelizmente aconteceria. Não é esse o tratamento que deve se dar para a heresia. Mas não, aqui ele tenta justificar o que aconteceu naquela época, não condena o fato histórico, então qualquer pessoa que assista ao canal dele vai chegar à conclusão de que ele é conivente com a situação. Por isso que o Banzoli chegou aqui e falou, então ele concorda e endossa. Entenderam agora por que o Banzoli foi com tudo para cima do Rômulo? Entendeu? Então agora, tá aqui a minha conclusão a respeito desse assunto. Eu falei que tem um terceiro vídeo, e nós vamos reagir, porque esse eu ainda não assisti. Vamos ver a conclusão do Dr. Rômulo, né, nesse terceiro vídeo dele que eu vou colocar aqui, tá? Me parece que ele se arrependeu, tá envergonhado, me parece, é o que aparenta, tá? E acho que vai parar com esse negócio de ficar dando as opiniões dele na internet, porque na concepção dele me parece que ele está se expondo demais. O título do vídeo está aqui, ó. Obrigado a todos e até breve. Vamos maximizar e vamos colocar as falas dele. E pela oração de várias pessoas, pela graça de Deus, eu finalmente me converti e resolvi, quando eu estava para deletar o meu canal, porque obviamente naquela época eu gravava vídeos de natureza sexual, coisas grosseiras, comentando sobre episódios da minha vida, ridicularizando o cristianismo, e obviamente tendo convertido eu decidi que eu iria deletar aquele canal junto com os vídeos. E, como eu acredito ter mencionado no vídeo de conversão, eu tive essa inspiração, acredito eu, gosto de pensar, do céu, de que seria melhor que eu convertesse o canal, ao invés de deletá-lo, porque aí naquele momento, acho que 1.200 pessoas que me acompanhavam, que muito provavelmente também eram degeneradas e muito provavelmente jovens, homens com alta testosterona, que o meu exemplo de conversão talvez os trouxesse para o catolicismo e compensasse, ainda que o pecado, né, o salário do pecado é a morte e não é possível pagar essa dívida, é só o sangue de Cristo que paga, mas que eu pudesse, no plano terreno, compensar pelos danos que causei.
E isso tem sido a minha motivação nos últimos anos. Eu tenho tentado ajudar as pessoas a encontrar a verdade que me foi apresentada. Eu tenho, sempre que pude, eu respondi no Instagram, eu gastei tempo aconselhando pessoas que estavam em estado de pecado, pessoas que estavam em relacionamentos abusivos, coisas completamente fora da minha alçada, e por alguma razão que só pode ser miraculosa, as pessoas se sentiram abertas para se abrir comigo sobre aspectos muito pessoais da vida delas, mesmo eu sendo esse pecador imundo, e continuo sendo. E talvez exatamente essa sensação de que... Todos nós. Tô pensando em abrir uma loja. Eita, Cara, isso não é uma boa ideia, não. Muito melhor tu vender pro governo. Vender pro governo? Capitalismo é bom, Não mas... tendo sido beneficiado com essas graças, quantas vezes eu poderia ter morrido em um estado de pecado grave, né? Eu abusei de álcool, usei drogas, já dirigi extremamente maluco, já roubei carro no meio da estrada, né? Já entrei em briga de puxar em faca pra mim, então... Preciso de coragem, tá, gente, pra falar tudo isso, tá? O cara tá desabafando, vamos respeitar isso. Vamos lá. Tiveram vários momentos na minha vida em que eu poderia facilmente ter morrido ou, né, entrado em um estado aí mais deplorável. E portanto, tendo convertido, pela graça de Deus, eu me senti com uma dívida imensa. E também uma alegria enorme de querer compartilhar essa alegria da conversão. E eu me sentia lisonjeado e honrado por Deus me dar a oportunidade de ajudar essas pessoas, né? E eu sempre enfatizei nesse canal que eu me considero um pecador imundo, né? E mesmo depois da conversão, quantas vezes eu ainda não caio gravemente na minha vida, e sempre disse, sem nenhuma rodeio, que eu não sou exemplo de quase nada. Talvez um exemplo de carreira acadêmica, exemplo de, enfim, de alguma coisa, porque eu não posso, obviamente, negar os dons que Deus me deu. Mas, do ponto de vista de catolicismo, eu nunca afirmei ser um excelente católico. Pelo contrário, eu sempre tentei ensinar as pessoas pelos meus erros. E eu já fui extremamente aberto sobre a minha vida pessoal. E, como disse, ajudei pessoas, muitas vezes compartilhando a minha própria experiência, aqueles que estavam sofrendo com pecado. Eu abri sobre as minhas dificuldades para que eles não perdessem esperanças. E tem sido muito gratificante receber mensagens de pessoas que estavam em um estado desesperado de ateísmo e vieram a se converter, em parte por ter me assistido, ou que estavam viciados em pornografia e começaram ao menos combater o vício, ou estavam em um relacionamento né, pecaminoso e sofrendo e saíram. Enfim, são muitas histórias com muitas diferentes ramificações. E aí, por isso que eu mantive esse canal. E eu nunca vendi um curso, nunca criei um grupo de membros ou fiz vídeos ficarem mais ou menos acessíveis, porque eu sempre achei que eu não tinha direito de cobrar porque eu sou pelos benefícios que eu recebi. E eu sempre fiz os vídeos em português, porque... Isso é importante. De graça você recebeu, de graça você dá. Tá? O que ele está dizendo aqui é o seguinte, eu tive uma vida muito ruim, e Deus, pela graça dele, ou seja, de graça, me perdoou. Então, qualquer pessoa que passe pelos mesmos problemas que eu passei, jamais eu irei fazer de meus conselhos um meio de extorquir ou abusar financeiramente de tais pessoas. É isso que ele está dizendo. Bom, por enquanto, assim, nada contra essa fala dele aqui, espero que ele seja sincero, né? Mas vamos ver se ele está se despedindo, né? Porque assim, doutor Rômulo, com toda sinceridade, cara, primeiro, que eu preciso enfatizar aqui, é um erro dos católicos, dos apologistas e dos fiéis católicos. O católico diz assim, converter-se para o catolicismo. Cara, nem Jesus queria uma coisa dessa. Então tem que converter-se para o protestantismo. Nem Jesus, na época dele, se as pessoas soubessem o que era ou que poderia ser o protestantismo, nem Jesus diria para os seus seguidores, convertam-se ao protestantismo. Nem protestantismo, nem catolicismo, nem pentecostalismo. Jesus diria o seguinte, se convertam para o meu evangelho. Se convertam a mim. Então, qual é a premissa que já começa errado, não tem como dar certo, doutor Rômulo? Isso eu estou te dando, não sei se o senhor vai assistir esse vídeo ou não, mas se um dia assistir, reflita sobre isso. Catolicismo é segmento religioso. Protestantismo é segmento religioso. Pentecostalismo é
segmento religioso. Tá? Judaísmo também, segmento religioso. São segmentos que a gente escolhe, e assim o escolhe porque determinado segmento acreditamos nós que está mais próximo de uma realidade ou de uma verdade. Mas acima dos segmentos está Evangelho de Jesus Cristo. Talvez se o senhor tivesse uma ênfase maior de suas convicções no Evangelho de Cristo, quando aquele rapaz te mandou aquele superchat lá, citando a Inquisição, talvez o senhor lembraria das palavras de Cristo que diz, olha, amai até os próprios inimigos. Quem ama o seu inimigo, tá? Não condena por ele pensar diferente de você. Olha, eu estou falando pensar diferente de você. Pensar. Não se condena quem pensa diferente. Se o que pensa diferente de você, você tem a convicção de que está errado, é Deus que irá tratar com ele, não você. Não a instituição ou o segmento religioso que você defende. Então, o erro começou aí. Então, eu peço encarecidamente ao senhor que reflita sobre isso. Não é converter-se ao catolicismo, é converter-se ao Evangelho de Cristo. Tá bom? Vamos lá. Os meus crimes e a minha pátria é o Brasil, não interessa se eu tenho morado na Inglaterra e no exterior por 12 anos, em todo. Minha pátria é o Brasil, e eu sei que no Brasil sempre, no aspecto da ciência, não havia nenhum católico de, ao menos, uma vertente mais tomista, ou católico de maneira geral, e poucas pessoas de maneira geral, combatendo algumas heresias cientificistas, né, alguns problemas saindo da academia. Né? Então, eu ofereci esse conteúdo para retribuir aquilo que me foi dado, que tem infinito valor, né? Mas, nos últimos anos, eu tenho dito aos senhores, ou nos últimos, um último ano principalmente, que eu tenho estado muito cansado. Eu não sou youtuber, eu não sou influencer, eu não vivo disso, eu tenho um trabalho integral num país estrangeiro, e eu tenho dito aos senhores, não necessariamente conectado com o canal, obviamente, mas que eu tenho tido vários problemas de saúde. Eu não especifiquei quais são e continuarei sem fazê-los, mas tem sido muito desgastante. Né? E no início do ano passado, aconteceu algo na minha vida pessoal, nada grave, mas algo muito desagradável que me entristeceu demais, e junto com os problemas de saúde que eu já tenho sofrido, combinou uma coisa com a outra, e tem sido cada vez mais difícil, né, manter uma performance elevada em alguns aspectos da minha vida. Então, eu tenho reparado que, né, os meus vídeos, eles... Cara, é o conselho que eu dou para você também. Você que é apologeta tanto protestante quanto católico ou qualquer segmento, tá? Você tá com inúmeras situações para resolver na sua vida pessoal, mas você quer exercer a sua ideologia, defesa de fé, etc., apologética. Faz que nem ele aqui. Primeiro você resolve lá, quando você tiver resolvida a situação lá, aí você ingressa. Aí você vai com tudo, vai ser feliz. Mas pelo que eu vejo, cara, o que acontece às vezes nesse mundo da apologética, que o cara tá com a vida totalmente desconcertada, precisa resolver um monte de questão, mas ele quer porque quer exercer também uma militância para combater aquilo que ele não concorda. E às vezes ele pega todos esses problemas que ele tem na vida pessoal e transfere para a discussão teológica, a discussão política e por aí vai. Não, resolve-se primeiro lá. Primeiro você cuida da sua casa, da sua vida, do seu equilíbrio espiritual, do seu equilíbrio psicológico. Aí quando você tiver... Por que vocês acham que eu sumi por um determinado tempo? Eu tinha coisas para resolver na minha vida. Na minha vida profissional. E graças a Deus eu ainda não resolvi 100%, mas o pouco que eu resolvi me faz pelo menos participar um pouquinho
do que eu já fui. Por isso que eu vivo nas minhas lives dizendo, eu já fui mais presente, eu já fui mais aguerrido. Hoje eu tô um pouquinho. Por quê? Porque eu tô começando a resolver os problemas. Você entendeu? Então, se você que é católico ou protestante, ingressou na apologética, mas tá cheio de coisa para resolver na sua vida, a apologética não vai te ajudar, ela vai piorar a situação. Tá? Imagina, o cara tá na Inglaterra, deve ter uma profissão legal, deve estar lá por interesse financeiro, porque brasileiro que tem juízo jamais troca o Brasil pela Inglaterra, não, porque eu acho que viver na Inglaterra é mais legal. Estou abordando aqui uma questão física, né? O país da Inglaterra é mais legal do que o Brasil. É nada. Eu tenho amigos na Inglaterra, eles falam aqui 90% do ano é frio e 10% é calor, e aquele calor sem graça. A gente quase não dá para viver a vida, porque quando menos a gente espera, o frio vem de novo. Aqui é o contrário, né? Aqui é um período curto de frio, não chega a ser só 10%, chega a ser, sei lá, uns 20, 30%, e os outros 70% é só calor o ano inteiro. Tá, eu me lamentei esses dias porque eu tenho uma irmã que tem uma kitnet na praia, e eu não pago nada, a hora que eu quero eu vou. E lamentei com a minha esposa porque agora vai entrar o inverno, aí o outono, não sei o que é frio, e passou aí do início do ano inteiro até os dias de hoje, eu não fui pisar na areia, tomar um banho de mar. Entendeu? Então, na vida da gente, a gente tem que ter equilíbrio, cara. A vida não é toda hora briga, não é toda hora discussão. Marisva, é necessário combater o catolicismo, sim, mas é necessário viver também. É necessário resolver seus problemas também. E um monte de gente aqui querendo que eu fale com eles. Espera aí, gente. Já vou finalizar o vídeo. Então, é isso. É o conselho que eu dou para vocês. Eu acho que o Rômulo está traçando o caminho correto, né? Eu não... Depois desse vídeo aqui, eu acredito que dá para a gente voltar a ter um pouquinho de respeito por ele, porque se os atos falam mais do que palavras, ele está tomando a decisão correta. Vamos ver aqui. Tem sido menos regulares, o que antes era prazeroso, hoje em dia traz um desgaste, eu tenho que me forçar para gravar, porque eu não estou bem fisicamente, eu perdi muito peso. As pessoas vivem falando, você não me parece saudável, precisa dormir mais. Parece mesmo. E eu tenho ignorado esses avisos e a minha saúde só tem deteriorado. E... Capitalismo selvagem. Filho do cão, vamos lá. Eu tomei a decisão, depois desse episódio aí, que eu comentei hoje de manhã, não por ele especificamente, eu acho que foi Deus utilizando dessa situação para que eu tomasse essa decisão que já deveria ter sido tomada, que é dar um hiatus nesse canal. Como eu disse, isso me entristece muito, nunca passou pela minha cabeça, até poucos dias atrás, e principalmente hoje, que isso fosse necessário, mas eu tenho que recarregar as minhas baterias. É isso aí. Eu não sou um santo, eu não sou Jesus, né? Não sou Deus, Perfeito. Não sou nem o mais baixo dos santos. E... eu não sei se o Banzoli vai considerar essa atitude dele aqui como uma atitude correta. Porque o Banzoli também tem as suas razões de estar pé da vida, porque uma coisa que eu não gosto é também, tá? E eu já passei por isso, compreendo também o Banzoli, cara, não julgar o que você fala. Não rebater ou combater o que você fala, mas combater a sua pessoa. Isso que dá raiva, né? Então, mas assim, se eu pudesse aconselhar o Banzoli, cara, considere isso o que ele falou aqui como a atitude mais correta. E ao doutor Rômulo, eu vou finalizar aqui porque tem nego querendo falar comigo aqui. E ao doutor Rômulo eu digo, doutor, sou protestante, acho o catolicismo uma heresia. Tá? O conselho que eu te dou é o seguinte: Jesus é o que está correto entre eu e você. É o cara que está correto. Para que a gente entenda,
Quem se aproxima mais do pensamento dele, só existe um, não tem para onde correr, não tem. Tá? Para entendermos o que passa na cabeça de Cristo, para entendermos as ideias de Cristo, não é magistério, não é igreja, não é segmento religioso, não é pastor, não é padre, é o próprio Cristo. E onde você vai achar palavras do próprio Cristo? Bíblia Sagrada, Escritura. A solução para o Senhor está nisso aí. Eu já estou fazendo a minha parte, que é te dar a dica. Aí, quem irá julgá-lo ou sentenciá-lo, ou irá restituí-lo a uma sanidade mental e espiritual sadia, alegre e feliz, é Deus. Tá? Mas a minha parte eu estou fazendo. Cara, esquece, quando você for em busca de uma verdade, esquece segmento religioso. Se desprenda disso. É isso que está te prejudicando. Vá para as palavras de Cristo. E as palavras dele só se acham onde? Ah, não é na boca do magistério. O magistério distorce as palavras dele. O magistério passa por cima do que ele ensinou. O magistério não está nem aí para as coisas que ele pensava. Vá direto nele. Eu vou orar a Deus pela sua vida. Quero que o Senhor se recupere disso. Está no caminho certo, já se recuperou dos problemas que te afligiam na vida pessoal, mas o espiritual precisa ser trabalhado. Tá? A atitude foi correta. Eu o critiquei, mas agora eu o respeito por esse vídeo aqui. Tá? Não pelo outro, que o senhor foi conivente com a questão da Inquisição. Tá? Mas, vamos passar a borracha nisso tudo. Espero que o senhor seja feliz, tá? E alcance aí os seus objetivos nesse ato de tempo que o senhor mesmo mencionou. E nós vamos parando por aqui, tá? Vou publicar... Epa, cadê? Vou publicar isso aqui. E a gente se vê aí em alguma outra live que a gente tiver oportunidade, tá bom? Lembre-se que o importante é isso aqui, ó. A cruz, a mensagem da cruz. E aquele que foi morto pela cruz, foi morto na cruz, tá? O resto, meu amigo, é questão de escolha. Eu não quero ser católico de jeito nenhum. Sempre serei evangélico. Mas, acima de ser evangélico, está o fato de aceitar o sacrifício que esse homem fez por nós. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.